Olá, pessoal! Estamos de volta à disciplina de Gestão de Projetos Digitais e hoje a gente vai tratar da unidade 2 do módulo 3 da disciplina, que é o encerramento da nossa disciplina em termos de conteúdo, ok? Bom, então o nome desta unidade é Elaboração, Tipos de Projetos e Aplicação em um Estudo de Caso. Nesta unidade, então, nós vamos tratar de descobrir como elaborar um projeto, quais são os tipos de projeto, né, um tamanho macro, e no final, nós teremos um exemplo de uma aplicação em um estudo de caso. Bom, ao longo aqui da disciplina, ao longo deste curso, nós conhecemos os elementos componentes dos projetos, suas ferramentas e o planejamento estratégico que norteiam as ações para a elaboração de projetos. Para finalizarmos, é preciso entender como elaborar e encerrar um projeto. Afinal, é a partir do projeto elaborado que as organizações podem angariar patrocinadores e recursos para colocar o projeto em prática. Bom, então vamos tratar agora de descobrir como a gente encerra um projeto e quais são as fases e passos que são necessários para encerramento e finalização de um projeto. Em se tratando de elaboração de projetos, pensando aí em um resumo, né, de tudo que a gente viu, os elementos que fazem parte da elaboração de projetos são o estudo de viabilidade, o diagnóstico, as alternativas, a proposta, plano final e descrição do projeto. Então, nós vamos discutir aí essas 5 fases e verificar o que acontece em cada uma delas e também concatenar isso com tudo que a gente viu até então nas outras unidades, nos outros módulos da disciplina. Bom, estudo de viabilidade. A gente está tratando aqui do início, né? Você tem uma empresa, uma organização, e você quer dar início a um novo projeto. Antes mesmo de pensar no projeto pronto, em todas aquelas fases, né, aqueles 10 componentes que a gente viu do PMBOK, que fazem parte da gestão de projetos, a gente tem que pensar, será que eu consigo fazer esse projeto? Será que ele é factível aqui para a minha empresa? Então, na elaboração de projetos, um primeiro passo é o estudo de viabilidade. Trata-se de uma forma de avaliar se o seu plano de projeto ele pode dar certo ou não. Este estudo analisa a praticidade do seu plano de projeto para determinar se é possível ou não avançar com ele. E aí a gente tem que verificar algumas coisas, né? Você vai aceitar realizar um novo projeto, a sua empresa? Bom, para isso a gente tem que verificar a viabilidade técnica. Eu tenho os equipamentos necessários para esse novo empreendimento? A viabilidade financeira, eu tenho recursos, né? Eu vou precisar adquirir recursos, pessoas, recursos humanos, ou eu precisar contratar gente, vou precisar contratar uma outra empresa para prestar serviços para mim. A viabilidade operacional, né? Se eu tenho ali todo o, o conjunto de pessoas necessários para realizar essa tarefa, e a viabilidade jurídica também, né? A gente tem que ser sempre aí pensando que a gente às vezes vai estar tratando de dados pessoais, por exemplo. Será que eu estou ali respeitando a privacidade, né? Pensando, por exemplo, em lançar um aplicativo web, é, as pessoas na hora de aceitar esse aplicativo, os termos de uso. Então, toda essa panaceia de coisas voltadas à legalidade, né, da sua aplicação, do seu produto digital. O estudo de viabilidade ele busca responder a duas perguntas bastante simples. Primeiro, a equipe tem as ferramentas ou recursos necessários para realizar esse projeto? Bom, então, antes de você verificar se você vai aceitar um novo projeto, a gente precisa saber, eu tenho ferramentas, eu tenho recursos para poder realizar esse projeto? E a segunda pergunta é, este projeto terá suficiente retorno sobre o investimento para valer a pena executá-lo? Então você tem que pensar que numa empresa privada, o objetivo é sempre alcançar lucros, né? Alcançar dividendos. E a gente sabe que investir para não ter retorno não é algo interessante de ser feito. Então, essa pergunta, será que vale a pena todo o investimento que eu vou ter para concretizar um projeto? Eu vou ter esse retorno em médio, em longo prazo? Depende, né? Então, os estudos de viabilidade eles são importantes
para projetos que constituem investimentos significativos para o seu negócio. Eu acredito que também sejam importantes para qualquer projeto de vida, um projeto de um produto digital, né, um projeto empresarial. Sempre antes de começar, a gente tem que ver se é viável investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os recursos, para que esse projeto seja efetivado. Então, uma vez que você, né, fez ali o estudo de viabilidade, um outro passo é fazer o diagnóstico do projeto. O diagnóstico ele apresenta os resultados obtidos com o estudo de viabilidade, com base no qual será decidido se se deve investir no projeto ou não. Então, lá no estudo de viabilidade, você tinha 2 perguntas, e aí você faz todo um estudo, verifica se você, por exemplo, tem material humano, tem recursos necessários para realizar o projeto, mas isso você só descobre fazendo ali um diagnóstico da sua empresa, um diagnóstico do que você possui para poder responder a essas questões. Por exemplo, quando você não faz um diagnóstico, você não tem certeza da viabilidade de aceitar um novo projeto, pode acontecer o que acontece com muitas obras públicas, né? Elas são finalizadas por erro de diagnóstico ou de planejamento. Então, o diagnóstico foi mal feito, acreditou-se que era possível terminar o projeto quando não era possível dentro daquele prazo, com os recursos que você tinha. Aí a gente tem uma série de questões, né? Ele falou lá de questões legais anteriormente, o que acontece quando você não consegue entregar um projeto no prazo correto. Então, são questões que precisam ser respondidas de forma anterior à efetivação do projeto de forma prática, porque, né, tentar remediar algo que já está acontecendo é muito mais difícil do que você prevenir antes, fazendo viabilidade e diagnóstico. Ele diz ali que esse problema também se estende não apenas a obras públicas, mas a projetos empresariais, dada a alta taxa de mortalidade de empresas brasileiras. Né? Qualquer pesquisa que a gente faça na rede, verificando aí números de empresas que surgiram e que faliram no ano anterior, talvez no ano 2023, se vocês pesquisarem, vocês vão ver lá que tem no Brasil muita alta taxa de mortalidade de empresas, né? Elas não chegam a vingar o seu primeiro ano. E aí, muitos desses problemas são a viabilidade, a falta de verificação se era interessante abrir aquela empresa naquele local. Até para abrir uma empresa, a gente tem que fazer estudos de viabilidade e diagnóstico. Então, ele diz ali que o diagnóstico é um levantamento da situação atual que vai apontar e dimensionar os possíveis problemas ou situações a serem solucionadas, alternativas com as ações e produtos do projeto. Então, o diagnóstico ele nos traz essas respostas para a questão de viabilidade, mas como é que a gente traça essas respostas ou ilustra elas de uma forma que a gente entenda se eu consigo correr o risco de aceitar um novo projeto, correr o risco de abrir a minha empresa dentro do contexto, né, que eu tenho dentro da minha empresa e fora também, com os concorrentes, com todo o ecossistema que existe fora do contexto da minha empresa. Uma das técnicas para visualizar o diagnóstico de uma forma mais efetiva, uma forma visual, é utilizando a análise SWOT, que vem da abreviação, né, de 4 palavras em inglês, que são weakness, strengths primeiro, né, que são forças, weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, que são ameaças. Então, a gente tem ali o início de cada uma dessas palavras, a primeira letra da palavra em inglês, formando a sigla SWOT. A gente também tem muito conhecido esse método aí em outras disciplinas, não apenas em gestão de projetos. Falando então, primeiro a gente falou de possibilidades, de diagnóstico, né? Então agora ali a gente agora está falando de alternativas. Então, uma alternativa para realizar diagnósticos é a análise SWOT. É uma forma de você visualizar um diagnóstico de uma forma ilustrativa. Você consegue olhar e tomar decisões de uma forma mais facilitada. Então, a análise SWOT representa uma das alternativas para a apresentação do diagnóstico externo e interno de um projeto.
Então, a gente está falando aí de duas vertentes, né? A vertente de análise de diagnóstico externa e interna. No ambiente interno, são mapeadas as forças e fraquezas da organização, aquilo no qual a sua organização ela é forte e aquilo que você entende que seja uma fraqueza. E aqui a gente está falando de organização, mas você pode pensar até em planejamento pessoal mesmo. Às vezes uma empresa é você e mais uma pessoa, às vezes é você sozinho, né, abrindo ou criando a sua startup ou criando o seu produto digital, né? A gente tem MEIs, né, pequenas empresas, mas o que importa é verificar quais são as suas potencialidades e as suas fraquezas. E aqui no caso ele falou de forças, né? Forças e fraquezas da organização. Então nós temos aí dois ambientes, um ambiente interno, no qual são mapeadas as forças e as fraquezas, e o ambiente externo, no qual são mapeadas as oportunidades e as ameaças, as atividades da organização. E aí, a partir dessa visualização ilustrativa, né, que a SWOT traz para a gente pode ter uma tomada de decisões mais efetivas sobre a condução de projetos novos. Aí a gente tem aqui uma imagem onde a gente verifica esses 4 quadrantes, né? Na análise interna, a gente já tinha falado ali que a gente tem as forças e as fraquezas, então a interna significa dentro da organização, dentro da empresa, e externa é fora da empresa, né? Fora do ambiente empresarial. E aí a gente tem, neste caso, as oportunidades e as ameaças. Se a gente notar ali, o que está em verde, né, em tons de verde, ou que está na primeira coluna, é o que ajuda, são as forças dentro da organização, né, e as oportunidades fora da organização. Da mesma forma, o que atrapalha, está aí na segunda coluna, são as fraquezas dentro da organização e as ameaças que estão fora da empresa, da organização. Falando mais um pouquinho sobre a análise SWOT, então a análise SWOT ajuda a entender melhor sobre os pontos fortes e fracos do negócio e auxilia no desenvolvimento de estratégias mais assertivas. Para realizar a análise, a empresa precisa levar em consideração o ambiente interno, sobre o qual ela tem controle, e também o externo, que está fora do seu alcance. Então é só uma outra forma de dizer aqui sobre como entender a análise SWOT. Então, o ambiente interno, a empresa tem controle, e o ambiente externo está fora do controle da empresa. O que a empresa controla dentro do seu ambiente interno? Bom, a gente, enquanto empresa, ou dono de empresa, ou empreendedor, a gente vai ter ali as instalações, né, o local onde a gente trabalha, nós temos os treinamentos que a empresa realiza, o pessoal que é contratado, que trabalha, o maquinário, a parte de propaganda, localização, física, benefícios, salários, valores, o clima organizacional, né? Como é que a sua empresa trata os funcionários, quais são os valores da sua empresa. Então, todo esse contexto que a gente pensa no dia a dia de funcionamento da empresa, ele pertence ao ambiente interno. É responsabilidade controlado pela empresa. Mas quando a gente pensa no ambiente externo, a empresa não controla. E aí mesmo e por não controlar, nós podemos ter aí alguns problemas, né? Como, por exemplo, clima, catástrofes, variações cambiais, decisões do governo, crises políticas. Então, todo esse cenário externo que acaba, infelizmente, né, afetando o dia a dia de uma empresa, porque ela não existe sozinha por si só. Ela está dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, que está dentro de um país, né? E aí tudo que acontece fora acaba afetando o dia a dia da empresa também. Bom, então falando aqui sobre SWOT de um projeto digital, como um exemplo, a gente vai falar aí do primeiro quadrante, né? Que são as forças. Então, o que poderia ser força dentro de um projeto digital? Uma excelente plataforma tecnológica, um time capaz e motivado, fundadores e técnicos também motivados, uma tecnologia própria e difícil de ser copiada, uma análise dessas características
permite a gente ver que isso são potencialidades, são forças dentro da empresa. Ela tem uma plataforma tecnológica robusta, ela tem um time motivado, ela tem uma tecnologia que é difícil de ser copiada. Então, isso faz com que, no ambiente empresarial, ela se destaque. Aí a gente olha aqui de novo para ver o segundo quadrante, que são as fraquezas, né? Então, o que é fraquezas? Você poderia ter uma empresa de software, uma empresa de produtos digitais, que ainda é muito jovem e desconhecida, que não tem muita propaganda, então falta de um especialista em marketing na equipe. Por que adianta você ser capaz, mas você não ser conhecido, né? Você precisa ser conhecido, você precisa fazer ali uma massificação de propaganda mesmo, para dizer quem você é, para que você veio. E também para isso nós precisamos de capital. Então, se tiver pouco capital disponível, são características de fraqueza para iniciar uma nova empresa, por exemplo. E aí a gente tem, né, agora pensando no ambiente externo, as oportunidades e as ameaças. Falando aí de oportunidades, o que a gente poderia angariar no ambiente externo para melhorar, então, o contexto da minha empresa? Investidores anjos, né, são aquelas pessoas que investem e compram a sua ideia. Claro que você oferece uma contrapartida, como uma sociedade ou percentual nos lucros da empresa. De repente, você está localizado numa cidade que tem ali um polo de startups, que incentiva a criação de empresas, então isso é um ambiente extra-empresarial muito interessante, você ter como uma oportunidade para lançamento de uma empresa. Talvez você mora numa cidade que não tem, né, esses incentivos, isso não seria legal. Alta demanda pela solução desenvolvida pela empresa, então você não está propondo mais do mesmo, né? Você está propondo algo que as pessoas precisam e necessitam dentro ali do contexto do que você quer oferecer. E aí a gente tem as ameaças, né, o último quadrante, que também fazem parte do contexto externo e são ameaças à viabilidade do seu projeto, da sua empresa, externas, por exemplo, a alta iminente da taxa de juros. A gente vê aí, por exemplo, o que acontece com uma empresa como a Petrobras, né? Ela é muito volátil ao que acontece ao mercado externo, com o preço dos combustíveis. Então, muito prestar atenção no que acontece fora, porque isso pode afetar dentro da empresa. Então, alta iminente da taxa de juros, empresa multinacional com solução semelhante vindo para o Brasil. Então, a gente tem essa concorrência, às vezes, concorrer com grandes empresas em soluções que elas já oferecem, talvez com mais benefícios e de forma mais barateada. E o déficit de funcionários que dominem a área no mercado. Porque às vezes você precisa de gente especialista, né? E será que você tem investimento para contratar esses especialistas? Tudo isso você vai concorrer com as outras empresas por essas pessoas técnicas. A gente sabe que tem uma defasagem aí de pessoas na área de tecnologia para contratação, né? Bom, pessoal, então dando continuidade aqui sobre as fases finais agora, né, da elaboração de projetos, a gente tem a proposta e o plano final. Então, se a gente lembrar das outras fases, primeiro a gente verificou ali a viabilidade de realizar o meu projeto, depois a gente viu o diagnóstico, uma forma de ilustrar o diagnóstico foi a análise SWOT, então agora é a hora de verificar, ok, vamos talvez aceitar a realização desse projeto, só que eu preciso de alternativas para verificar qual que é a mais viável para esse tipo de projeto. Então ele fez aqui, é o que ele diz aqui. Após o levantamento de todas as informações, conforme exposto nos tópicos anteriores, chega a hora de levantar as propostas que visam transformar o projeto em algo possível de ser concretizado. Então agora eu vou pedir para a minha equipe, ou eu vou construir essas propostas e depois um plano final. Para construir as propostas, eu vou definir quais são as fases que o meu projeto necessita, quais são as metodologias de gestão que eu vou utilizar. Então, eu vou usar uma metodologia ágil, eu vou usar uma metodologia tradicional. E dentro dessas metodologias, a gente tem ali, né, diferentes fases e a forma de realizar essas fases. Lembrando que essas fases são
a gente tem toda aquela arquitetura, né, que nós estudamos lá do PMBOK, com aqueles 10 elementos, indicadores para eu verificar durante o meu projeto se eu estou caminhando bem, taxa de produtividade. Eu tenho N indicadores que eu posso elencar e depois usar para medir e monitorar e controlar o meu projeto. Ouvir os funcionários durante o planejamento, né, verificar as partes interessadas, que são os seus clientes, né, o público para qual você vai destinar. Então, eu vou usar todo esse meu portfólio de informações para definir alternativas e verificar ali dentro dessas alternativas, dessas propostas, qual que é a mais viável para que eu realize esse tipo de projeto que eu estou aceitando. Aí ele diz ali, após o término de todas essas análises, chega a construção do plano final, um documento escrito que deve ser amplamente divulgado. Nesse plano final, a gente vai ter ali as necessidades, né? Quais são os requisitos que esse projeto ele, ele apresenta, o que, que você precisa construir e oferecer como funcionalidades. Quais são as prioridades, né? O que, que você precisa oferecer primeiro, dentro de um conjunto de várias funcionalidades do seu projeto, quais são aquelas que são prioritárias, que você precisa entregar primeiro. E os interesses do projeto, né? Será que esse projeto ele está indo de acordo com aquilo que o seu cliente ou a sociedade ela espera, né? Então, você está respondendo de forma efetiva, porque você está fazendo para pessoas, muitas vezes um projeto ou um produto digital, e é necessário que elas tenham interesse no seu projeto de forma prática mesmo. E, então, você está indo, seu projeto está indo de acordo aos interesses daquilo que se pretende chegar, se pretende chegar à satisfação de pessoas, geralmente. Falando ainda sobre, né, a elaboração de projetos, a gente chega na fase de descrição de projetos, uma das últimas fases, onde agora a gente vai descrever de forma mais detalhada tudo aquilo que vai acontecer dentro do meu projeto. A gente vai voltar lá no comecinho da disciplina, a gente viu já um pouquinho sobre cada uma desses itens. Na parte de descrição é possível declarar as intenções do projeto, prever seus resultados e angariar patrocinadores para que este seja colocado em prática. Então, eu vou definir quais são as... Eu já sei, né? Já verifiquei lá no outro passo, por exemplo, eu vou usar a metodologia ágil. Ok. Agora, quais são as fases do meu projeto? Eu tenho aqui, primeira fase, a elaboração, depois eu tenho uma fase de desenvolvimento, depois uma fase de testes com o público. Então, eu defino agora, já sei o método que eu vou usar, agora eu defino as fases que vão trabalhar junto a esse método, os objetivos, as metas, os prazos, quem vai trabalhar, quem vai fazer o quê, cronograma, orçamento. A gente viu que a gente tem lá, né, dentro do PMBOK, gerência de tempo, gerência de pessoas, gerência de risco, gerência de recursos, né, ele está chamando de orçamento, quais são as fases, todas elas ali têm, em algum momento, um tipo de gerência mais aplicado que outro. Bom, e aí a gente tem, depois de tudo isso, né, quando a gente entra depois dentro, realmente, iniciou o projeto entrou em andamento, a gente chega no final dele, que é o encerramento de um projeto. Encerramento de um projeto é um termo que descreve qualquer ação tomada para finalizar todas as atividades de um projeto e concluí-lo formalmente. É a última etapa. Então a gente fez a iniciação, planejamento, execução e encerramento. O encerramento, alguns dos objetivos são verificar se todo o trabalho foi concluído e liberar os membros e determinar as lições aprendidas. Então, isso é muito importante, né? Guardar para si, né, para a empresa, quais as lições você aprendeu com o desenvolvimento daquele projeto. Algumas das ações que a gente realiza no encerramento de um projeto é a transferência de entregas, realizar pagamentos finais, você faz uma verificação para verificar se você esqueceu de suprir algum requisito,
realiza avaliações, afinal você passou por todo o trajeto de um projeto, está entregando ele, verificar com a equipe o que funcionou, o que não funcionou, e registrar e arquivar tudo aquilo que foi produzido, porque de repente você pode reutilizar em um outro projeto. E agora a gente vai falar sobre projetos reais, né? A gente tem aí projetos privados, públicos, né? Pensando de uma forma mais macro. Todos os tipos de organizações dependem de projetos para atingir seus objetivos, de curto e longo prazo, e tem na gestão de projetos uma orientação de como o trabalho deve ser feito a fim de realizar os resultados pretendidos. A gestão de projetos de organizações privadas, né, de empresas, startups, de pequenas empresas, ela é focada em questões específicas e estratégicas de empresas e organizações, que muitas vezes buscam o lucro ou buscam agregar um valor a um serviço e a um produto para depois obter mais lucro. As ações visam o próprio desenvolvimento e crescimento do negócio, além do benefício dos proprietários e dos gestores. Então, beneficia geralmente aquele nicho de pessoas que pertencem ali à empresa. Em oposição, projetos públicos, né? O foco deles, projeto de uma nova rodoviária, um projeto de uma plataforma para que as pessoas possam marcar consultas no SUS, elas têm como objetivo o bem comum. A administração privada ela é voltada para o lucro ou para o consumo. Já a gestão pública, o foco é o bem comum, o bem das pessoas. O gerenciamento de projetos públicos, né, do governo ajuda os órgãos federais, municipais e estaduais a cumprirem as metas do projeto no prazo e no orçamento que o governo possui. Ferramentas certas auxiliam o governo a gerenciar projetos com eficiência e a prestar contas às partes interessadas. Uma boa gestão de projetos, o setor público deveria ser capaz de oferecer mais transparência aos processos, tanto para os cidadãos quanto para os gestores, além de desburocratizar processos e ações e também melhorar o atendimento ao público e entregar resultados de qualidade. É isso que se espera, né, da gestão de projetos no setor público. O gerenciamento de projetos públicos difere de outros porque ele se preocupa principalmente com os benefícios sociais, com o bem comum, e ele é um projeto que você tem vários olhos, né? Você tem ali que lidar com as expectativas e interesses de várias partes, como cidadãos, governo e organização de sociedade civil. Além disso, você tem desafios relacionados a questões legais, políticas, orçamentárias e burocráticas. A gente sabe, né, todo projeto do governo, quanto a gente tem dessas ligações com questões legais. Um novo projeto que vai abrir uma empresa numa área da cidade precisa verificar a parte de ambiental, né? Será que pode abrir essa empresa nessa área? A parte política, né? Essa área é uma área pública, tem que ver o terreno, fazer todo um estudo, se pode, se não pode, tem questões orçamentárias e burocráticas a serem atendidas. E a gente tem aqui algumas diferenças entre projetos públicos e projetos privados. O público-alvo de projetos públicos, cidadão e coletivo. Já em privados, a gente tem clientes, empresas, indivíduos. Captação de recursos, né, públicos, como é que se capta recursos? Através de impostos e taxas, por exemplo. E meio privado, por meio dos clientes e das empresas. Um cronograma, a gente tem aí o cronograma de projetos públicos vinculados ao tempo que dura um governo, geralmente 4 anos, né? E aí a gente tem todos esses problemas de projetos que terminam depois ou não terminam durante uma gestão. E numa empresa privada a gente tem projetos de todo tamanho, de curto, médio e longo prazo. A abrangência, né? Em projetos públicos a abrangência tem fronteiras bem definidas, depende do quanto aquele projeto público se reflete. Ele é estadual, ele é municipal, ele é nacional, e aí a gente tem no meio empresarial, de forma semelhante também, talvez projetos que vão ser locais, regionais, até internacionais.
projetos públicos, né, em termos de Brasil, dificilmente eles são internacionais. E a garantia de sobrevivência, bom, o Estado ele não abre falência. Pode até falir, né, acontece, mas não é esse o objetivo, né? Já uma empresa, a gente já falou, tem altas taxas de mortalidade aí, ano a ano. Bom, aí ele fala que a administração privada vem sendo alterada pela sustentabilidade e preocupação com questões sociais. A gente está falando agora dessa nova era que a gente está vivendo, até de problemas ambientais. Tudo tem que ser pensado, né, para a sua empresa ser ecologicamente correta, potencializar o bem social, não apenas lucro para si e para os seus, né? E ele diz que a gestão pública também está recebendo conceitos e eficiências do meio privado, como capacitação e valorização por meritocracia. Um exemplo dessas transformações é o sucesso das iniciativas PPP, que são as parcerias públicos-privadas, como, por exemplo, aconteceu, né, na revitalização da região portuária do Rio de Janeiro, onde Estado e empresas privadas viabilizaram a realização do projeto. Pessoal, então, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora sobre gestão de portfólios. Porque a gente está falando de projeto, a gente pensa sempre em projeto como algo único, mas isso não é bem verdade. Quando a gente trabalha em uma empresa de TI, numa empresa, né, de mercado financeiro, geralmente a gente tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e você, como funcionário, você trabalha em vários projetos. Então, como é que é esse ecossistema de ter vários projetos ou linhas de projetos diferentes? Para que a gente consiga estabelecer esses conceitos, a gente vai ter que definir o que é um portfólio. Então, de acordo com o guia PMBOK, um portfólio de projetos é o conjunto de projetos, programas e subportfólios e operações gerenciados em grupo para alcançar os objetivos estratégicos. Vejamos a seguir a diferença entre esses elementos. Vamos definir o primeiro deles, né? Conforme o guia PMBOK, um projeto ele é um esforço temporário e único que só acaba com a entrega final do produto ou serviço. Assim, entende-se que um projeto é executado dentro de um prazo e de um cenário específico. A gente já definiu projetos em outras aulas, esse conceito já está bem claro para a gente. Agora a gente vem com uma nova definição que é programa, né? Um programa é um conjunto de projetos relacionados e coordenados para obter um benefício maior, o que não seria possível com a gestão individual dos projetos. Então, a palavra-chave aqui é relação, né? Então, são projetos de natureza parecida, projetos de criação de aplicativos, de e-books, de vídeos para um canal. Cada vídeo, cada e-book, né, que você construiu, que você fez, é um projeto diferente, mas tem uma mesma natureza. São vídeos, são e-books, são aplicativos, também talvez de mesma natureza. Então, pensa-se agora que um programa é um conjunto de projetos que são diferentes, mas que têm essa natureza similar. Ele deu aqui, por exemplo, as campanhas de vacinação. Por exemplo, elas atuam com base em um único programa, um único conjunto de projetos similares na erradicação de doenças, onde você tem um único posto de vacinação, que talvez não fosse capaz de realizar uma cobertura no território nacional. Então você precisa do quê? De um programa que une um monte de redes de projetos para obter um objetivo maior, que faz parte do planejamento estratégico. Então, uma unidade, um posto de saúde sozinho, um posto de vacinação, mesmo que ele tenha vacinas para diferentes doenças, ele tem essa existência local. Mas quando você tem uma rede, né, vários postos de saúde, em abrangência nacional, aí você pode ter um programa de vacinação da dengue, programa de vacinação de sarampo, diferentes faixas etárias, e cada um numa unidade que trabalha com um pessoal diferente, com capacitações diferentes, né? Cada unidade representando aí, por exemplo, de posto de vacinação, um projeto, né? E ainda trabalhando com diferentes vacinas, diferentes projetos em rede, todos pensando na saúde das pessoas, né? Nessa natureza de saúde coletiva. E aí ele fala aqui que um super portfólio
é uma carteira de projetos dentro do portfólio corporativo que trata de questões específicas de um grupo ou área de trabalho. Um subportfólio poderia ser o portfólio de projetos da área de tecnologia da informação, por exemplo. Então, agora a gente está pensando, né? Primeiro a gente falou de um projeto, depois de um programa, e agora ele fala de um subportfólio. Um subportfólio, então, ele concatena ali programas, né, projetos que têm uma mesma natureza. Então, dentro do Ministério da Saúde, você tem ali o programa de vacinação, mas você pode ter um outro programa de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, é um outro programa, vão ser outros projetos que vão ser seguidos por unidades. Então você passa a ter diferentes áreas, né, dentro de uma grande empresa, projetos de TI, projetos de marketing digital, e aí todos eles dentro de subportfólios, né? E esses subportfólios já trazem uma versão do que a sua empresa trabalha em termos de projetos e como eles se relacionam. E aí a gente tem então que a gestão de portfólio consiste em identificar e escolher os projetos que terão mais impacto na visão de futuro, indicando quais são os melhores projetos para investir. Então a gente está pensando aqui talvez numa grande empresa com diversos projetos e chegar à conclusão agora de saber, ó, vamos encerrar esse programa, ele não está dando certo, vamos investir nesses outros que estão dando mais retorno. Então, pensar agora de uma forma estratégica para melhorar a visão de futuro da sua empresa. Aí fala aqui algumas outras questões sobre gestão de portfólios. Normalmente, escolher quais os projetos que estão retornando com indicadores positivos é feita considerando os seguintes pontos: projetos que trazem mais resultados para a organização, que agreguem valor, que sejam alinhados às necessidades dos stakeholders, né, de todas as pessoas, das partes interessadas no seu projeto. E aí ele fala qual que é o benefício dessa gestão de portfólios. Com a gestão de portfólio de projeto, as empresas passam a ter a capacidade de escolher e colocar em andamento somente os projetos que trarão os melhores retornos. A gestão de portfólio ajuda a empresa a identificar quais projetos são prioritários, quais recursos estão disponíveis e como esses projetos se encaixam na estratégia global da empresa. Então, podar aquilo que não está trazendo retorno, manter os projetos que trazem retorno e aplicar nesses projetos mais recursos, talvez, do que você disseminar recursos por projetos que não estão trazendo retorno. Então, é uma visão estratégica, uma visão de gestão. Aí aqui a gente, para finalizar nessa unidade, a gente tem um exemplo de um estudo de caso. É claro que a gente não tem como passar aqui por todas as fases, discussão de tudo aquilo que a gente viu nas outras unidades, mas é só um exemplo dentro da ideia de uma representação de uma empresa que oferece produtos digitais. Por exemplo, o lançamento de uma plataforma de comércio eletrônico, de e-commerce. Aí ele tem aqui a descrição: a empresa XYZ é uma startup de tecnologia e ela decidiu lançar uma plataforma de e-commerce para atender a crescente demanda por compras online. O projeto envolveu várias equipes e exigiu uma gestão de projeto digital eficaz para garantir o lançamento bem-sucedido da plataforma dentro do prazo e do orçamento estabelecidos. Bom, então, pensando aqui nesse estudo de caso, quais são os desafios para essa empresa de e-commerce, né? Ela quer se estabelecer como uma startup de e-commerce aí no mercado. Primeiro deles, definir claramente o escopo do projeto tem que ser crucial, dada a natureza complexa da plataforma de e-commerce e as expectativas dos usuários. Essa palavra expectativa dos usuários é muito importante, porque tudo que a gente oferece de forma digital são para pessoas, e satisfazer pessoas, né, é algo bastante difícil. Então, às vezes, você faz tudo muito certo, com as melhores técnicas, mas você precisa pensar que você precisa satisfazer o seu cliente daquilo que ele espera, né? Afinal, temos aí a Coca-Cola como uma grande empresa, né, de refrigerantes, e ela está aí há mais de 100 anos, porque o sabor da Coca-Cola conquistou as pessoas e todas as outras que
simulam ou que se aproximam do sabor tentam, né, angariar uma parte desse mercado. Então, a expectativa dos usuários é muito importante. Aí a gente tem integração de equipes como outro desafio. Integrar equipes multidisciplinares. A gente está falando de uma plataforma de e-commerce. Você vai ter o pessoal de artes, você vai ter o pessoal de propaganda, né, de fazer a sua empresa ser conhecida, o pessoal de desenvolvimento. Então, temos muitas áreas que são relacionadas para conseguir fazer com que a sua empresa funcione e seja conhecida e que todo mundo trabalhe de forma colaborativa durante o projeto. Integração de equipes. Depois ele fala de algo muito importante, que agora a gente já está pensando aí dentro daquelas áreas do PMBOK, né? Até a integração de equipes, né? Gerenciamento de recursos humanos. Agora a gente vai falar ali sobre gerenciamento de prazos. Para uma empresa digital, né? Uma empresa de e-commerce, cumprir prazos apertados vai ser o cotidiano e vai ser essencial para garantir o lançamento oportuno da plataforma, considerando a concorrência no mercado de e-commerce. Então, se você quer iniciar a sua empresa, pensar aí que você vai lançar esse produto, né, essa plataforma de comércio eletrônico, às vezes a sua empresa ela ainda era só física, né? Você não fazia compras, não fazia vendas de forma online. Agora você quer fazer. Bom, para isso você tem que pensar como que são as outras empresas em termos de plataforma. Lembra lá da análise SWOT? Verificar ali as fraquezas e ameaças. Como é que eu tenho? Eu vou concorrer com uma multinacional que já tem uma plataforma muito bem estabelecida dentro aqui da minha cidade, da minha região. Então, os prazos é algo que precisa ser pensado antes mesmo do lançamento da empresa e depois, né? Porque você vai ter que fazer manutenção daquilo que você propõe, da sua plataforma. Prazos vão fazer parte do cotidiano da empresa o tempo inteiro. Ele fala de orçamento limitado. Bom, uma nova empresa, verificar o quanto você tem de orçamento disponível. Ninguém tem orçamento eterno para fazer utilização. Então, evitar estouro de custos sem comprometer a qualidade do produto final. Você também não quer produzir um produto que você não tenha retorno com o investimento que você fez. Aí aqui algumas soluções que a gente pode aplicar dentro do lançamento de uma plataforma de e-commerce. Por se tratar de uma empresa digital, a metodologia ágil ela é muito mais indicada, né? Então ele diz aí, opta-se por uma abordagem ágil para o desenvolvimento de um projeto do lançamento de uma plataforma de e-commerce, de construção e desenvolvimento dessa plataforma, permitindo interações rápidas e adaptação às mudanças de requisitos durante o projeto. Como eu falei, um projeto, uma plataforma é voltada para pessoas mudam de opinião o tempo todo, então os requisitos vão mudar possivelmente. Comunicação transparente, estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre as equipes, incluindo reuniões diárias de Scrum e relatórios de progresso semanais. Uma dos métodos ágeis que a gente estudou, que é o Scrum, ele fala que as equipes têm que se comunicar sempre, né? As equipes que estão trabalhando no desenvolvimento de um projeto digital, por exemplo, para que todo mundo saiba o que as pessoas estão fazendo, onde você está tendo gargalos, onde você está demorando mais, quem está sendo mais produtivo, que pode ser alocado em outra frente de trabalho. Então, é conhecimento estratégico, né? Aí ele fala de algumas outras soluções, o gerenciamento de riscos, identificar e mitigar proativamente os riscos, como atrasos no desenvolvimento do software, problemas de compatibilidade, né, entre as tecnologias. Os atrasos foi o que a gente falou ali anteriormente, às vezes você tem uma pessoa que está demorando mais, isso é identificado numa reunião para outra, isso faz com que as soluções sejam mais rápidas, e aí você consiga contornar esses riscos antes deles acontecerem, as pessoas trabalharem em vários projetos ao mesmo tempo, ou em etapas de projetos, porque aí se alguém, por exemplo, for demitido ou pedir para sair de um projeto, você tem uma outra pessoa que conhece. A gente viu sobre isso lá no Scrum. Recursos, né? Ele fala recursos devem ser alocados de forma estratégica para as áreas críticas do projeto, recursos como pessoas, priorizando aspectos chaves do desenvolvimento e garantindo um uso eficiente do orçamento. Eu falei, né, um exemplo
de alguém que saiu do projeto. Você aloca uma pessoa que é bastante produtiva naquela área, para ela também ajudar, de repente, ela já está indo muito rápido, tem horas a trabalhar, porque ela já terminou uma determinada tarefa, você pode alocar, mas você precisa saber, né, que está acontecendo atrasos para poder fazer essa realocação, e isso fazer com que os seus recursos não fiquem inativos e outros fiquem extremamente ocupados, por exemplo, recursos humanos, né, teria no momento aqui falando. Aí ele fala aí de resultados esperados, seguindo toda a ideia de gestão de projetos sendo aplicadas, né? Claro que depende do tamanho de projeto, você vai aplicar tudo, ou um pouco, ou parte, né? Mas a ideia é que se você aplique gestão de projetos em projetos de produtos digitais, em projetos governamentais, privados, você tenha muito mais retorno, seja muito mais bem sucedido do que você não aplicar nenhum tipo de gestão. Então, se você aplicar e seguir tudo certinho, é bem possível que seu lançamento seja bem sucedido, a sua plataforma de e-commerce vai ser lançada dentro do prazo previsto, atendendo os requisitos de escopo e qualidade estabelecidos, e no final você vai ter um feedback positivo dos usuários, né? Porque a gente levou em consideração durante o projeto a opinião dos stakeholders, das partes interessadas, inclusive dos usuários. Antes de lançar o produto, você fez testes, você fez validações, levando em consideração o público-alvo. Aí ele fala como resultado esperado o crescimento do negócio, então o lançamento bem-sucedido da plataforma deve impulsionar o crescimento do negócio da empresa, aumentando a sua base de clientes e receita. Lições aprendidas com isso, né, que eu falei, todo projeto que você termina, você tem aí um repositório de coisas que você aprendeu, por exemplo, a flexibilidade, a capacidade de se adaptar a mudanças, a metodologia ágil prevê isso, né, mudanças do tempo todo, ser capaz de entender que as mudanças vão acontecer, que você deve responder a elas de forma proativa e atender rapidamente, então, aos requisitos dos clientes, como um exemplo, vai ser essencial para o sucesso do projeto. Ter comunicação transparente entre as equipes que trabalham dentro do seu projeto. Essa comunicação aberta e transparente vai ser crucial para evitar mal-entendidos e garantir uma colaboração eficaz. Ele fala sobre o gerenciamento de riscos proativo. Você tendo essa transparência, possivelmente você vai conseguir identificar e mitigar os riscos de forma a contornar antes que eles se tornem problemas significativos, e isso evitando atrasos e custos adicionais. E o foco no cliente, como eu tinha dito, é uma das principais coisas a serem feitas, né? Manter o foco nas necessidades e expectativas dos clientes foi fundamental para desenvolver uma plataforma de e-commerce, como essa do exemplo, que realmente atenda às suas demandas. E aí, terminando, né, ele diz assim: ao adotar uma abordagem ágil, priorizando a comunicação e gerenciamento de riscos, a empresa conseguiu não apenas cumprir seus objetivos de projeto, mas também impulsionar o crescimento do negócio e satisfazer as necessidades de seus clientes. Esse estudo de caso destacou a importância de técnicas modernas de gestão de projetos em um ambiente digitalmente orientado. Então, seguiu-se aquilo que a gestão de projetos prescreve e obteve-se aí um resultado satisfatório dentro do que se espera de moderna gestão de projetos em ambientes digitais. Pessoal, então, nós encerramos por aqui essa unidade, a segunda unidade do módulo 3. A gente falou muito sobre gestão de projetos nesse curso. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido proveitoso para vocês. Nós temos ali muito material extra que vocês podem consultar na página da disciplina, e a gente se vê em outro momento. Até mais!